Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças te damos, meu Deus. Louvado seja o teu nome na manhã de hoje. Graças te dou pela vida que o Senhor nos dá todos os dias. A oportunidade de estar vivo, a oportunidade de ouvir e receber a tua palavra, Senhor. Tão preciosa para os nossos dias. Que a tua palavra venha nos ensinar. Que a tua palavra na manhã de hoje venha nos dar força, coragem, firmeza, bom ânimo, sabedoria, certeza que não estamos sozinhos nessa vida. Há um Deus contigo abençoado. Você que me ouve aí do outro lado, que promete não desamparar você, porque você é o escolhido de Deus, um predestinado, um abençoado, um mais que vencedor. Receba os anjos do Senhor ministrando em tua vida, em teus caminhos, e que esse mês seja o melhor mês da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que sobre a terra você venha reinar em vida e tomar posse do melhor desta terra, em nome do Senhor Jesus. Louve ao seu Deus, ao seu Criador, que assim seja. Amém. Espírito de vitória é o tema de hoje. Anote aí. Você que me acompanha aí do outro lado, tome nota também. Espírito de vitória é o que eu recebo e declaro na sua vida. Espírito de vitória. A sua vida pode ser muito melhor abençoado. Você recebe essa palavra? A sua vida pode ser muito melhor. E eu recebo você tomando posse dessa vida melhor, dessa vida mais feliz, dessa vida mais alegre, mais próspera em tudo. Porque na Bíblia nós temos aqui a proposta de Deus, que Ele vai ser contigo, que nunca vai te abandonar, que você é o escolhido dele, o justo que nunca vai mendigar o pão. Nós temos aqui na Bíblia a proposta de Deus, que você vai comer o melhor desta terra. Então, portanto, diante de tantas coisas que estão aqui propostas por Deus, eu recebo você desfrutando de uma vida melhor, em nome do Senhor Jesus. Existe uma vida melhor para todos nós. A glória de hoje é para que você não desanime, é para que você não esmureça, mas para que você tenha bom ânimo para prosseguir adiante, principalmente diante de certas coisas em sua vida que ainda não estão bem resolvidas, bem acertadas, ou algo que você ainda não está vendo. Deus quer que você tenha esperança e bom ânimo, que você vai tomar posse. Amém? A mensagem de hoje vai recordar palavras que são necessárias para o nosso ânimo, palavras que são necessárias para acordar a tua fé, a tua firmeza, a tua perseverança, a tua confiança no Senhor. E nós precisamos de uma palavra como essa, a palavra de hoje, Espírito de vitória. Abra sua Bíblia para darmos início em Deuteronômio, capítulo 31, a partir do verso 5. Deuteronômio 31, 5. Essa leitura que nós vamos realizar fala das ordens que Moisés deu a Josué e ao povo a mando de Deus. São ordens, ordenanças de Deus para Josué e o povo, e que nós também necessitamos dessas palavras para termos o melhor dia da nossa vida, a melhor semana, o melhor mês, em nome de Jesus. Essas palavras são necessárias para o nosso viver sobre a terra. Deuteronômio 31, a partir do verso 5. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho o quê? Ordenado. E cabe a nós obedecer. Sede fortes e corajosos. Não temais,
nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e tu o farás herdá-la. O Senhor é que vai adiante de ti, e será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Ouvir essas palavras, olhe para mim, são necessárias porque somos seres humanos. E às vezes a gente enfrenta situações que a gente pensa, meu Deus, isso é muito forte para mim. Eu não vou dar conta, eu não vou aguentar. E aqui nós temos essas palavras lindas da parte do nosso Deus dizendo, eu prometo ser contigo. Porque por estarmos em um corpo de carne, às vezes vem esse pensamento, eu não vou dar conta, eu não vou aguentar. Então é necessário a gente ouvir essas palavras para a gente prosseguir, para a gente acordar a nossa fé, acordar a nossa perseverança, a nossa confiança em quem? Em quem? Em Deus. E esse Deus também promete em sua palavra, mais precisamente em uma das cartas do apóstolo Paulo, que você não vai passar por algo que você não possa suportar. E essa promessa, coloca aqui no telão, em nome de Jesus, para a gente remir o tempo. Aqui temos uma promessa que não estamos sozinhos em nossas lutas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10:13. Isso, olha só, para a gente remir o tempo. Não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana. Você vai dar conta. Diga, eu vou dar conta. Diga, eu vou aguentar. Porque você tem um Deus que não te deu espírito de covardia, mas de força, poder e moderação. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com as tentações, com as lutas, as provas, perseguições e etc., vos proverá o quê? Livramento. Então Deus está prometendo que você não está sozinho em suas lutas. Ele vai te ajudar. Fala para o irmão que está do teu lado, o teu Senhor vai te ajudar. Ele vai te ajudar. De sorte que a possais o quê? Suportar. Eu recebo essa palavra. Nós vamos receber força da parte de Deus para prosseguir. Amém? Amém? Deus não vai desamparar nem a mim e nem a você. Mesmo que venha pensamentos, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Deus está dizendo, você vai conseguir porque isto que eu estou permitindo não está acima da sua força. Você vai passar e você vai tomar posse da sua vitória. E não para por aqui não. As palavras de bom ânimo, de fé que Deus quer que você carregue no seu coração, para que você ande sobre a terra com espírito de vitória, que você não está sozinho nessa vida. Uma outra narrativa está em Isaías, capítulo 40, a partir do verso 28. 40, 28. E começa assim Isaías, capítulo 40, a partir do verso 28. Não sabes, não ouviste, que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Diga, eu recebo essa palavra. E você e eu somos filho dele. Desse Deus poderoso. Veja que quando a Bíblia fala do nosso Deus, ele não define esse Deus como o cara lá de cima. A Bíblia nos apresenta e define o nosso Deus. Olha só, como Senhor, como nosso quê? Criador. Nos apresenta ele
nos ensinando que devemos ter muito respeito. Amém, igreja? Não sabes, não ouviste, que o Eterno, Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadriar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, recebo, e multiplica as forças ao que não tem nenhum que? Vigor. Pausa. E essa palavra aqui, eu creio nela. Eu creio nessa palavra. Quando a gente já não pode fazer nada por uma situação, quando a gente está triste, desanimado, e esses momentos vêm, não é só na sua vida de ovelha, não. Porque antes de ser pastor, eu sou ovelha também. Eu tenho tomado posse dessa palavra na minha vida. Eu tenho recebido essa multiplicação de força também na minha vida. Quando eu me dou conta, eu já estou renovado por Deus. Porque tem momentos que eu também me sinto assim. Tem situações que entristecem a gente. Principalmente quando você pede muito uma coisa para Deus e não vê nenhum sinal ainda daquilo que você deseja. A tendência é você ficar entristecido, desanimado, às vezes, aquela vontade de parar, desistir. Aí o que faz esse Deus? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum o quê? Vigor. Ele vem e acorda a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa confiança, para a gente estar aqui congregando, porque nós temos uma carne que dialoga. A minha faz palestra, live, todo dia, para desanimar, para entristecer, para esmurecer. É por isso que é tão necessário a gente ouvir essas palavras: eu sou contigo, eu não vou desamparar você, seja forte, seja corajoso. Isso não foi escrito aqui só para os homens daquela época. Tudo isso aqui está escrito para nós também. Amém. É necessário a gente estar sempre recordando essas palavras e sempre confessando elas em nossa vida. Eu vou tomar posse. Tudo que Deus tem prometido para mim, eu vou alcançar. A minha herança, em nome de Jesus, vai se materializar. Deus não vai me desamparar. Eu me declaro animado, firme, me declaro em saúde, em prosperidade. Eu recebo Deus me dando espírito de vitória nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é muito importante a gente estar confessando, sempre abençoado, sempre. Verso 30 do capítulo 40 de Isaías: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Digo, recebo essa palavra. Sobem com asas, como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Graças a Deus que nós temos um Deus fiel que promete nos ajudar aqui sobre a terra. Porque dá trabalho ser feliz aqui. Dá ou não dá? Dá trabalho. Dá trabalho ser feliz. Mas somos mais que vencedores em nome do Senhor Jesus. Não desista. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente chega a perguntar a Deus o porquê disso. Situações assim, sabe? E você, meu Deus, por que isso está acontecendo? E a gente tem resposta? Não. Não tem resposta. E o que a gente tem que fazer por estarmos aqui congregando, nos alimentando de Deus? Prosseguir. Perseverar. Porque lá na frente a gente vai ser recompensado. A gente vai ser recompensado. A gente vai receber a nossa herança. Porque Ele diz que não vai ficar esquecido do nosso esforço, do nosso trabalho que temos colocado diante do seu altar. Amém, igreja? Deus te ama. Amém? Deus te ama tanto que está te dando essa palavra hoje. Eu acho que eu não vou ter forças. Eu acho que eu não vou ter forças para aguentar tudo isso. Aí Deus está dizendo, vai ter sim. Eu te amo tanto que estou usando meu servo para te dar a palavra que você precisa na manhã de hoje. Graças a Deus.
Agora vamos ao segundo livro de Samuel, capítulo 8, verso 6. E começa assim o segundo livro do profeta Samuel, 8, 6. Davi pôs guarnições na Síria, de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a quem? A Davi, por onde quer que ia. Eu também recebo essa palavra em nossa vida. Deus te dando vitória, abençoado. Deus te dando livramento, te dando conquistas, por onde quer que você ande. Eu recebo Deus iluminando a tua caminhada sobre a terra e colocando anjos para ministrar a seu favor em nome do Senhor Jesus. Recebo, meu Deus, anjos nos servindo. Então Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. É o que diz aqui o capítulo 8, verso 6. 8, 6. Mas houve um histórico para Davi possuir vitórias. Ele tinha um coração que perdoava, um coração que não tinha vingança, um coração que tinha muita fé e confiança em Deus, um coração que tinha prazer em meditar na sua palavra. Lembra? Tudo isso a gente já aprendeu. Um homem que a Bíblia nos entrega, coração segundo a vontade de quem? De Deus. Homem segundo o coração de Deus. Olha só o quanto Deus era com Davi, e eu recebo também sendo contigo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 1. Agora, aqui nessa leitura que vamos realizar no capítulo 17, Davi era um jovem, ainda não era o rei Davi, porque o rei da época era Saul. E nesse capítulo conta de um gigante chamado Golias, que desafiou o povo de Israel. E é importante também lembrar que Davi foi o escolhido dentre seus irmãos para ser o futuro rei, não por sua aparência ou força, porque Deus não olha a aparência de ninguém, e sim a sinceridade do coração. E eu quero começar a leitura a partir do verso 4 do capítulo 17, que mostra aqui o gigante Golias. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Segundo a Bíblia, linguagem de hoje, isso dá quase 3 metros de altura. Então, o sujeito era grande, era alto. No verso 8, para remir o tempo, Golias desafia o povo de Deus e chama esse povo para a batalha. E quem é da fé não teme os seus gigantes. Olha só, ele queria que houvesse um duelo e alguém que enfrentasse ele. E começa assim o verso 8. Parou, clamou, ou seja, gritou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saias formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, que me enfrente. Olha as palavras do inimigo. Às vezes, na vida, aparecem também pessoas que nos afrontam com palavras, né? Na família, no trabalho, pessoas que vêm e te afrontam com palavras. E você entende muito bem. Verso 9. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram o quê? Muito. Não deveria ser essa a reação do rei Saul, uma vez que ele tinha o conhecimento da grandeza de quem? De Deus. Quando a gente vai
para a leitura do verso 22, Davi toma conhecimento dessas palavras também. E olha a resposta que Davi deu, que deveria ser a do rei Saul. Verso 22 do capítulo 17. Eu estou pulando, porque a história já é conhecida por vocês, não há necessidade de ler todos os versículos. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem, porque, amando do seu pai Jessé, ele trouxe alimento, algumas coisas, deixou lá e foi ao encontro do irmão. Aí, está tudo bem com vocês? Estando Davi ainda a falar com eles, eis que via subindo dos exércitos dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi o quê? Ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isenta de impostos em Israel. Essa era a recompensa. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus o quê? Vivo. Olha a resposta de Davi, hein? Olha o espírito de vitória que ele tinha no seu coração. Vai vendo. Agora vamos dar um pulo para o verso 31. Após Davi falar: quem é esse camarada aí que está afrontando o nosso Deus, o nosso Criador? Porque afrontando o povo dele, está afrontando o nosso Criador. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi, esse ponto é muito importante, declaro a mente de Cristo em vocês. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua quê? Mocidade. Pausa. Na vida sobre a terra que temos aqui, também aparecem certas pessoas assim, negativas, que também fala que você não vai ter chance nenhuma, não é verdade? Diante de um sonho, que você não vai ter chance nenhuma diante dos seus projetos e metas em sua vida. Do mesmo jeitinho que Saul olhou para Davi e falou: você não tem chance nenhuma, também aparece na vida pessoas para nos dar palavras ruins assim também. Você de repente está lutando por algo e alguém chega e diz: você não tem chance nenhuma, você é muito fraco, você é muito isso, você é muito aquilo. E é aí que você tem que se agarrar às palavras do seu Deus: eu sou contigo, não temas, eu nunca vou desamparar você. Amém? Então, essa leitura é muito importante, porque a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Nós temos que guardar o nosso coração de certas palavras abençoadas, principalmente quando você está decidido a vencer um problema, principalmente quando você está decidido a conquistar algo para a sua vida. Você tem que guardar o seu coração de certas palavras de pessoas na sua família e fora também. Você tem um sonho, você está lutando por algo: não, eu quero conquistar isso aí. Então você tem que guardar o seu coração, porque você vai ouvir no caminho palavras ruins. Guarde o seu coração, até você tomar posse, para que você não fique desanimado, para que você não fique negativo com relação ao seu projeto, para que você não fique negativo com relação ao seu sonho. De repente você tem um objetivo na sua vida financeira, uma meta profissional. De
De repente você quer construir a sua casa, tomar posse da sua casa própria. Mas pastor, mas já apareceu tanta gente para me falar coisa ruim, negativa. Meu Deus do céu. Que Deus guarde o teu coração. Amém? Guarde o teu coração para que você não desanime, para que você não esmoreça, para que você não desista, até você conquistar. Porque é como eu falei no princípio, né? A sua vida pode ser muito melhor. Amém? A sua vida pode ser muito mais feliz do que ela já está sendo. E eu recebo isso acontecendo. Quando a gente lê uma narrativa como essa, do rei Saul falando uma palavra negativa para Davi, isso me faz lembrar aquele episódio de Jairo. Quem lembra? Ele foi ao encontro do Senhor Jesus para pedir a cura para sua filha, e ele ouviu muitas palavras negativas, que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. E o que fez o Senhor Jesus? O Senhor Jesus exortou a todos e falou para Jairo: não temas, crê somente, a sua filha ficará o quê? Curada. Então isso é muito importante, você guardar seu coração de certas palavras. Você que está me ouvindo aí do outro lado, cuidado com as palavras, guarde o seu coração, porque ela pode, dependendo de quem está falando, causar ânimo ou desânimo. Se está na fé, vai te colocar para cima. Mas se é uma pessoa negativa, frente fria, que não tem contato com as coisas de Deus, pode te colocar para baixo. Esmurecer você, desanimar você. Então é muito importante esse entendimento. Coloca aqui no telão Lucas. Não saia da leitura que nós estamos aqui em Samuel. Não saia, permaneça aqui. E vamos aqui para o telão para remir o tempo. Lucas capítulo 8. Vamos ler o verso 40 até o 42 aqui, e depois a gente dá um pulo para o verso 49. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Assim eu recebo você com relação à palavra de Deus. Amém. Sempre alegre para estar congregando, para receber. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de 12 anos, que estava o quê? À morte. Agora, vamos ao verso 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o quê? O mestre. Pessoas negativas, e é aonde que você tem que ter cuidado com as palavras. Guardar o seu coração de certas palavras. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, exortou a todos: não temas, crê somente, ela será o quê? Salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim, o pai e a mãe da menina. Não é com todo mundo que você tem que andar e falar dos seus sonhos e projetos. Eu me faço entender? Daqui por diante, abençoado, a melhor coisa que você faz é você evitar de contar os seus sonhos e projetos para todo mundo. Verso 52. E todos choravam e planteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E o resto da história conta que ela foi livrada, ela foi curada, em o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Com esse entendimento, repito, quanto menos você falar das suas coisas, melhor. Tem pessoas que falam da sua vida para todo mundo. É só ela encontrar um banquinho, encontrar uma fila, um lugarzinho, que ela começa. Não, é que eu estou passando por isso, passando por aquilo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que reformar, eu tenho que comprar, eu tenho que resolver. Ela sai contando tudo. Até para pessoas que ela não conhece, ela dá até o CPF dela. Você duvida? Tem gente que conta a vida dela para uma pessoa que ela nunca viu na vida. Ó, é aqui que eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo, até mostra, ó, aqui, ó, é aqui que eu vou construir, aqui, vou fazer tudo. Ela sai contando para todo mundo.
Com esse entendimento, a melhor coisa que você faz é evitar de sair falando da sua vida para todo mundo. Amém? Isso é muito importante. Então, no verso 33 do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, Saul falou da experiência dele com o inimigo. Olha, esse inimigo é forte, eu tenho experiência de guerra, e você não vai dar conta disso não. Aí vem Davi no verso 34 e responde ao rei Saul, falando da experiência dele com Deus. Tudo bem, você está falando da sua experiência, porque você é guerreiro, e você está dizendo que eu não vou dar conta, que eu não vou vencer. Agora eu vou falar da minha experiência que eu tenho com o meu Senhor. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e o tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteus será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus o quê? Vivo. Louvado seja. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja o quê? Contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Era muito pesada a armadura para ele. Ele não aguentou. Na Bíblia, a linguagem de hoje diz que essa armadura pesava mais 60 quilos. Ele era jovem, não tinha experiência de batalha nenhuma como seus irmãos. Então, quando ele pôs, rapaz, ele sentiu um peso tremendo. Falou: não, eu não vou enfrentar ele com isso não. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. É isso mesmo? E lançou a mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Verso 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a quem? A Davi. Mas só que existe uma palavra muito linda na Bíblia, que diz que aquele que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Então o filisteu veio: olha, pelos meus deuses, eu declaro você amaldiçoado. Mas só que ninguém pode amaldiçoar um justo, um escolhido de quem? De Deus. Tem 2 narrativas que eu convido você a anotar, coloca aqui no telão, para você meditar em sua casa. Números 22, 12 e Números 23, verso 8 e 9. Está vendo? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo que? Abençoado. O povo que é abençoado por Deus, ninguém pode amaldiçoar. E uma outra evidência está em Números 23, é o capítulo, verso 8 e 9, está aqui no telão. Anote, que repete essa promessa que ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. E nós também temos a promessa de Deus no Evangelho, mais precisamente lá em Gálatas, a promessa que Deus fez a Abraão e que chegou até nós e que não pode ser desfeita, que diz que você foi abençoado juntamente com um crente o quê? Abraão. E essa palavra não pode ser revogada, essa palavra não pode ser anulada. Olha só.
Gálatas capítulo 3, versos 7, 8 e 9, tá? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de quem? De Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a quem? A Abraão. Qual o evangelho? Da graça de Deus. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com um crente o quê? Abraão. Então essa palavra não pode ser o quê? Revogada, anulada. Não há macumba, não há magia, não há inveja, não há olho grande que possa contra você. Você que me ouve aí do outro lado, pastor, tenho um medo tão grande de magia, essas coisas, sabe? Tenho tanto medo assim de inveja. Abençoado, o que Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. Nada pode prevalecer contra você. Amém? Porque tu és um abençoado de Deus. Voltemos aqui para a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vamos agora ao verso 44. Vamos ler uma vez mais o verso 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão de guarda para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, olha o espírito de vitória que esse homem tinha, determinação. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as árvores do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, e esse se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alfoge, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e lhe caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém, não havia espada na mão de quem? De Davi. Com essa leitura toda, qual a intenção da história que está aqui na Bíblia? Ler para depois fazer uma campanha? Não. Ler e depois te dar um alfoge com pedras? Também não. A intenção é mostrar que um homem que confia em Deus valeu mais do que uma nação inteira. Amém? Porque o povo de Israel foi afrontado. Então, um homem que confiou em Deus valeu mais do que uma nação inteira. Sabe qual é a sua pedra? A graça de Deus, a sua fé no Criador. Cada um aqui tem a sua luta, não é verdade, meus irmãos? E Deus tem a solução. Assim como Deus trouxe solução aqui para o povo, Deus também tem solução para nos dar diante das nossas adversidades. E aqui está a mensagem de Deus para a gente nessa manhã. Louvado seja. Declaro você tendo espírito de vitória como Davi, que confessa o nome de Deus nas suas lutas, nas suas adversidades. Veja que o tempo todo a gente percebe Davi confessando o nome de Deus. Eu vou contra ti, mas eu vou na força do meu Deus vivo, do meu Criador, do Todo-Poderoso. Assim nós devemos também manter uma confissão no momento da enfermidade, do problema, da adversidade, da perseguição. Meu Deus, eu recebo livramento, meu Criador, dessa tormenta, desse problema, dessa enfermidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé e agradecer ao nosso Deus.
Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Criador, com o nosso Deus, nosso Pai. Declare no lugarzinho que você está agora, e você que me ouve aí do outro lado, declare nesse momento: Senhor, Tu és o meu refúgio. Isso. Começa a sua oração falando dessa maneira: Senhor, Tu és a minha fortaleza, o Criador do meu espírito. É o Senhor que me dá vida, é o Senhor que me dá respiração e tudo mais. E eu reconheço a Tua grandeza, Senhor. O Senhor é a nossa luz que dissipa as nossas trevas aqui sobre a terra. A minha confiança está em Ti, meu Deus, nosso Pai, Pai do nosso espírito. Não está em objetos, não está, meu Deus, como muitas pessoas fazem na religião, que confiam em rosa, em manto, em azeite, em correntes. Outros colocam a sua confiança, a sua esperança no signo tal. Não. A nossa fé, a nossa confiança está em Ti, meu Deus. É em Ti que depositamos a nossa confiança, em o nome do Senhor Jesus. Os nossos olhos estão postos em Ti, meu Deus. E declaramos assim como Davi, que temos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que pode tornar o impossível possível. Você que me ouve aí do outro lado, que acompanha essa transmissão há muito tempo, e que de repente está passando por um momento de dor, de enfermidade, declare o teu Deus, o teu Senhor te livrando, o teu Deus vivo e poderoso te livrando dessa dor, dessa enfermidade, desse caroço que do nada apareceu no seu corpo. Pastor, do nada apareceu esse caroço. Não, declare o Deus vivo que mora dentro de você, te dando saúde perfeita em nome do Senhor Jesus. Nunca declare, nunca confesse: eu não vou conseguir, eu não vou ficar curado, essa situação não vai sair da minha vida. Vai sim. A sua vida vai ser melhor em todos os sentidos, em nome de Jesus. A palavra foi dada. Isso é prova que Deus te ama e te quer feliz sobre a terra. A palavra te foi dada, abençoado. Que esse Deus é contigo, que Ele não vai desamparar você, que você deve ser forte e corajoso. Nós somos ensinados por Deus, mas não só para falar: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas é uma fé com atitude, uma fé que persevera, uma fé que vai atrás, uma fé que luta pelos seus sonhos, por seus objetivos na vida. Nós não estamos aqui para conhecer o reino de Deus e ficar: eu estou esperando em Deus, eu estou esperando em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Não, o conhecimento do reino de Deus não é para você ficar assim. É uma fé com atitude. A graça de Deus não é para você viver uma fé silenciosa, mas uma fé com atitude. Alguém que persevera, que determina e faz a sua parte. Aí vem o sobrenatural de Deus ao teu encontro, em o nome do Senhor Jesus. E é importante que você declare sempre as palavras que você tem recebido aqui, abençoado. O Senhor sempre vai me salvar, o Senhor sempre vai me livrar, porque eu sou um eleito, eu sou um abençoado, eu sou um predestinado, eu sou um mais que vencedor. Eu sou um anjo em um vaso de barro, e a Bíblia diz que Deus é Pai dos Espíritos. Eu sou filho do soberano, do Criador dos céus e da terra, e eu recebo o meu Senhor me livrando dessa doença, me livrando dessa solidão. Nós estamos servindo a um Deus que consola aquele que está vivendo uma vida solitária, aquele que está em um hospital. Nós estamos servindo a um Deus que dá conforto àquele que se encontra abatido, entristecido pelas lutas dessa vida.
E eu recebo, Senhor, conforto no coração dessa mãe, desse pai, dessa pessoa que nesse momento aqui, ora junto comigo. Diante de tudo que você tem passado, confie. Existe um Deus contigo e esse Deus não vai desamparar você. Creia que o Senhor pode te curar, creia que o Senhor pode te prosperar, creia que o Senhor pode materializar, tornar possível o seu pedido, as coisas que você tem pedido ao seu Deus. Creia que essa meta você vai alcançar, esse sonho, esse projeto, em nome de Jesus. Meu Deus, eu recebo muitos testemunhos aqui em nosso meio e na vida daqueles que estão me ouvindo, em nome de Jesus. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que estamos pedindo ou pensando. Que assim você creia e que assim você confie e confesse em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela glória de hoje, por essa mensagem abençoada. E eu recebo a tua igreja com espírito de vitória, de confiança, de determinação diante das suas adversidades. Deus não te quer triste, Deus não te quer trancado dentro de um quarto, Deus não te quer escravo de um pensamento, de uma palavra negativa que lançaram sobre a sua vida. Guarde o teu coração. Você é mais que vencedor. Você é um abençoado de Deus e esse Pai te ama para sempre, em nome de Jesus. Louve a Deus com as suas palmas, pois você é mais que vencedor, herdeiro de Deus. E tenham todos o melhor dia. Tem anjos te servindo. Que assim seja. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.